placa também que eu acho que talvez seja a melhor, se não é a melhor, a mais importante, é uma das mais gratificantes. É uma das mais gratificantes da minha passagem aqui. Eu vou relatar aqui, eu relatei a chegada, e eu acho que setembro, outubro, não sei, eu vou dar datas depois, eu vim cedido, e as pessoas que fizeram um ofício, alguém fez um ofício solicitando e em um determinado momento me devolveram para a COP. Se precisar eu conto a história, o porquê. Depois de 2 anos, mas nesse que me mandaram para fora, de volta para a COP, eu vou contar provavelmente, aqui houve algumas divergências políticas, conflitos políticos naturais de uma escola, mas eu já não estava mais na escola. Em 97, a primeira turma, foi a primeira graduação, a solenidade de entrega de diplomas aqui, as primeiras turmas. E é uma turma aqui, a 4.311, a solenidade foi no dia 29/8. Eles foram na minha casa, eu estava morando em Rio das Ostras, já não estava na escola, isso foi em 97, eu saí e voltei daqui para a COP em 95, 2 anos já fora daqui. Os alunos foram 2 vezes à minha casa, e por isso eu estou mostrando aqui, que para mim é um orgulho isso, uma boa lembrança, pedindo para que eles queriam me homenagear. Você conhecia o trabalho que eu tinha tido aqui, nessa primeira fase dos alunos. 2 vezes foram, mas eles me contaram a história também, que eles iam lá justamente porque eles estavam lá querendo que eu viesse para a solenidade, mas a direção de campo, a direção atual, eles estavam com atrito com a direção, porque a direção não queria que eu participasse da solenidade. E aí eu disse para os alunos, olha, eu já estou homenageado, vocês 2 vezes em casa para me homenagear, eu não preciso ir lá, eu já estou homenageado. Mas eles insistiram, mostraram, olha, nós já fizemos até uma placa, fizemos uma vaquinha lá, com uma placa, a gente quer que o senhor vá. E eu vim. Então isso aqui é uma recordação muito boa do meio, e eu vim, eu acho que foi muito bom. Nessa vinda eu conto uma história, aí na solenidade, porque me trataram bem, não teve nada de anormal, Só que eu não sentei na mesa, eu fiquei lá ao lado, mas... E aí eu conto uma história para florear um pouco ali na solenidade, e até para dizer, agradeci o aluno, falei, eu sei do trabalho que vocês tiveram para eu estar aqui, eu sei que não quiseram que eu estivesse aqui, de forma branda, sutil, elegante, eu falei. Mas estou aqui, e para mim é muito mais homenageado, porque todos que estão na mesa aí estão homenageados porque são obrigados, um é paraninfos, é protocolo, tem que ter. Eu estou aqui porque vocês quiseram que eu viesse para cá. Então eu me senti muito homenageado por isso, é uma boa lembrança. E aí eu contei uma história para eles que eu costumo contar. Existem os cometas. Os cometas são astros que eles aparecem, e quando eles aparecem, ninguém fica indiferente. O cometa aparece, todos se relacionam com o cometa. E depois ele vai embora, mas ele deixa um rastro. E de tempos em tempos ele volta. Eu sou uma dessas pessoas que parece um cometa. Eu chego, ninguém fica indiferente. Se você procurar a história aqui, ninguém ficou indiferente. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que foi adversário, mas ninguém ficou indiferente. E eu ficou um rastro. Eu vi algumas entrevistas aqui, isso me envaidece muito. As polêmicas todas, as coisas que nós vamos comentar aqui, que eu criei, provoquei, eu percebi, até por entrevistas que vocês já fizeram. Eu ajudei alunos, mas eu ajudei professores também. Porque a partir daquela polêmica, eles refletiram, mais para frente foram gestores, foram professores, eram novos na época, e hoje eles defendem aquilo que eu defendia muito melhor do que eu. Então isso me envaidece bastante. E essa coisa do cometa é um pouco assim, eu passei,
foi essa coisa, ninguém ficou indiferente. De vez em quando eu volto, porque a última vez que eu vim foi os 20 anos, eu dei uma palestra aqui, estou eu de novo aqui, né? E Cometa é assim. E eu me sinto honrado, porque hoje, quando eu passo em frente, quando eu entro aqui, eu me sinto orgulhoso. Eu fui um dos que joguei sementes, nem todas germinaram, mas eu me orgulho do IFE hoje. Eu queria perguntar um pouco. Eu estou com duas perguntas que eu estou querendo muito fazer, já que você tocou em dois assuntos, né? O seu rastro e o seu orgulho que você tem hoje, né? E assim, mas eu vou tentar seguir a linha temporal e vou voltar lá no rastro. Como que era o dia, o tempo que você ficou aqui, o dia a dia da escola, né? Você pode comentar um pouco sobre como as pessoas se relacionavam, e depois a gente passa para... Tá. Vamos ver se eu consigo satisfazer essa curiosidade. São muitas histórias. Mas o dia a dia era, inicialmente, era eu com a obra, né? Depois, com o Protécnico, vieram, acho que duas meninas de Campos, eram 2 mulheres e 2 homens que se revezavam, né, durante... O relacionamento era muito bom. Eu tenho uma facilidade de... Até porque eu estudo a neurolinguística há muito tempo, eu tenho técnicas, né, desde 88 eu estudo neurolinguística, hoje eu dou cursos, palestras, sou coach. Sempre foi muito bom, tanto com a Petrobras como pessoas. Um bom relacionamento não quer dizer que não tem atritos. Bom relacionamento é aquele que você sabe administra bem os conflitos, os obstáculos. Esses ocorriam, porque você estava... Eu vim para cá porque, na carta que eu faço aqui ao professor Infantozzi, solicitando que ele... Eu digo, por que eu vim para cá? Porque era a esperança de ver uma escola nascer, florescer, né? Desabrochar. Essa era a minha coisa. Por isso eu larguei, vim ganhando menos. Porque eu queria ver essa coisa, participar de uma escola. Eu tinha ideais de escola, de coisas. E venho para cá. Mas aí eu começo a perceber, foi difícil. E por um pouco dessa gratidão que os alunos tiveram, porque em determinadas épocas eu tinha a chave lá da portaria e a chave da porta central aqui. Como eu morava em Rio das Ostras, eu chegava às vezes aqui antes das 7, saía aqui quase 11 horas da noite. Eu fiquei sem tirar férias desse período todo, eu não tirei férias. Eu me envolvi bastante, porque eu queria ver isso aqui, era um ideal de ver. Quais as funções que o senhor ocupou durante esse tempo que você ficou? Então, veja bem, de porteiro, da portaria a coisa. Oficialmente, isso é uma história que eu quero contar com mais detalhes, mas só para responder isso para você, para a senhora, para você, sei lá. Deixa eu ver, eu tenho isso... Mas isso eu vou responder isso, mas numa outra pergunta que eu sei que você vai fazer, provavelmente, aí eu vou te dar as coisas, mas aí eu tenho isso escrito, assinado pelo diretor, as funções, né? Mas as oficiais aí que eu fazia. Mas olha, eu abria a porta às vezes, ficava com os vigilantes, e era tudo que tinha para fazer. Então era essa interação, não tinha quase nada, não tinha cadeira, não tinha isso. E eu fui buscando. E eu comecei a perceber, e depois eu fui ver que puxar uma discussão que eu puxei, é que tudo era meio difícil conseguir em Campos, né? Eu consegui, por exemplo, eu me lembro que dessas turmas aí, tinham 2 alunos, ainda no Protécnico, que eles trabalhavam na prefeitura. E um dia eles conseguiram, e eles tinham conhecimento, muita gente era de Campos aqui, né? Alunos e coisas assim. E eles tinham conhecimento em Campos também. Um dia eles chegaram para mim e falaram, a gente consegue caminhão e a gente consegue carteiras lá em Campos. Eu tenho aqui até a autorização para estar junto num caminhão para transportar, né, as coisas.
Então era assim, eu ia passar um domingo com eles fazendo 2, 3 viagens, indo a Campos, pegando cadeira. Só que chegava em Campos, eles não me davam as cadeiras, e os alunos percebiam isso. Não eram as cadeiras novas que estavam lá para mandar ou não. Pegava lá onde tinha aquele almoxarifado, alguns estavam para arrumar e coisa, e aí mandavam. E é o que eu trazia. Né? Mas é o que servia. E aí começaram a chegar os professores, não tinha na sala de professores aqui em cima, lá não sei mais onde é hoje. E eu primeiro fui lá nesses vários, essas mesinhas de bar, de coisas, essas cadeiras camoteáveis, né, consegui, foram as primeiras mobílias. Né, para vocês terem, e vai dessa forma, eu fui começando. Estou lembrando aqui, aí está fora do tempo, assim, mas vai lembrando, e eu vou ler aqui porque eu não lembro mais dos 30 anos aí, né? Mas, aí, tá aqui. Por exemplo, deixa eu ver se eu acho aqui. Não tinha nada, aí começaram a chegar os professores, né, passaram no vestibular, eu que recebia, tinha professor, mãe de professor, me lembro, a mãe de uma professora, ela vinha todos os dias aqui saber se a filha tinha passado, para a professora, hoje ela é aposentada, né? E até que um dia eu chamei e falei, minha senhora, você não precisa vir todo dia aqui, me dá teu telefone, endereço, eu morava em Rio das Ostras, o dia que eu tiver a listagem eu passo lá e aviso a senhora, eu vinha todo dia, né? Coisas desse tipo. Então não tinha cadeira, não tinha nada, as pessoas chegavam, os professores vinham. Mas aqui, ó, só para recordar, um dia eu peguei uma Kombi, fui na UFRJ, porque não tinha nada nos laboratórios. E aí fui nos laboratórios, conheci, olha, o que está sobrando? E fui no laboratório que eu trabalhava, gerenciei, eu sabia que tinha um cromatógrafo lá parado. Não? Primeiro um cromatógrafo de gás, tem na Kombi. 3 computadores, os primeiros 3 computadores que tiveram aqui no laboratório, eu trouxe da COP. E vários outros equipamentos. Mas foi até meio assim, eu fui lá, peguei uma Kombi da COP, fui passando os laboratórios, botando dentro, não passou pela... tem uma seção de patrimônio, né? Eu tinha que ter passado lá, ó, tá saindo um cromatógrafo, foi um computador, número tal. Eu não fiz isso. Eu botei numa Kombi, trouxe, coloquei aqui. Muito tempo depois tive problemas com isso, inclusive, porque o pessoal daqui queria registrar e não tinha a entrada. Como é que entrou? O pessoal que faz o cadastro, né? Patrimônio. Aí eu pedi, eu falava, pede na COP, pedia na COP e não tinha saída. E ficou essa coisa, um dia eu falei, olha, eu vou aí com o meu carro, pego tudo e devolvo para a COP, porque não tem como, não passou lá pela administração e nem aqui. Né? Foi aquela ânsia que não tinha as coisas. E eu fiz. Assim fiz, por exemplo, a biblioteca. Tínhamos a biblioteca e não tinha nenhum livro. Eu fui na UFRJ e fui no Fórum de Ciência e Tecnologia, tinha editora da UFRJ, mas foi assim também. Fiz uma carta ao professor Pinguelli, ele estava como coordenador do fórum, tinha me chamado para ser superintendente, fui lá e falei, olha, eu estou com uma biblioteca, vocês não tem um livro. E aí me deram, mas foi assim, fui lá, botei no porta-malas do carro e trouxe. Eu trouxe 160 títulos, 371 volumes. Não sei se está na biblioteca ainda. Eu gostaria de ter essa... Eu tenho a relação desses volumes e desses livros aqui, tá, que eu trouxe. Eu acho que... Não. Eu gostaria de saber se estão na biblioteca, isso é uma dúvida que eu gostaria de saber. Tem a carta que eu fiz aqui ao professor Pinguelli Rosa, que era o diretor, e aí eu tinha essa facilidade, porque eu tinha sido assessor dele na COP, ele tinha me convidado para ser... Ele já faleceu agora, esse ano passado. Eu tinha sido... Ele me convidou para ser superintendente no fórum. Eu falei, olha, eu estou precisando de livro. Ele falou, vai lá e pega e traz. Então não tem a saída lá no fórum, eu tenho a listagem aqui, eu acho para vocês. Mas foram esses volumes... Então foi assim, né? Não precisa números exatos, né? Mas só que eu estava... Foram 160 títulos, 371 volumes. Ele acabou aparecendo aqui. Né? Tá, não tem problema? Então, olha, eu trouxe da COP, e assim que foi, eu saí atrás. Aqui não tinha carro.
várias vezes eu tinha a área de saúde aí, eu tinha que botar aluno no meu carro, eu tinha o carro, eu levava, né, fazia muita coisa, foi mais ou menos assim. Eu me envolvia aquilo que eu estou falando, eu tinha a chave da portaria e a chave da direção. Então foi assim, eu não sei se isso satisfaz, é o que você queria saber. Uma dificuldade grande de início, aí já os professores chegando, já começou a aula, já teve, né, aquilo que eu falei, teve a inauguração, e aí começa o diretor, o vice-diretor de campus assume a escola como diretor, e eu tenho aqui, vou mostrar para você, eu gostaria de ler aquela pergunta que você fez, mas eu tenho que achar aqui. E aí ele coloca, quando eu não estiver na escola, você é o diretor, você é o responsável. E de noite, porque ele não vinha à noite, né? Eram 3 períodos, fosse à noite, e quando eu não tiver, você que é. Então a escola começa a adquirir coisas, e aí quando começam a chegar as pessoas, eu começo a perceber, muitos vieram para cá, e eu começo a perceber as mazelas, junto com essa euforia que eu tinha da escola florescer, eu começo a perceber que vem junto com tudo isso muitos defeitos do serviço público que eu não gostava. Eu queria começar uma escola para não ver aquelas mazelas do serviço público, né? Por exemplo, né, eu estava vindo da UFRJ, de um centro de excelência que é a COP, onde não é 100%, mas as coisas funcionam mais. Professor que é docente, 40 horas de dedicação exclusiva, ele dedica a dedicação exclusiva, se souberem que ele está prestando serviço para um outro lugar ou coisa, ele é exonerado, ele sai. Os funcionários técnico-administrativos, né, os servidores técnico-administrativos, são 40 horas e cumprem as 40 horas. Eu comecei a perceber coisas que eu não concordava com o serviço público. Por exemplo, aqui, em determinado momento, eu chefiava, depois eu passei a chefiar a DI, que eu chamei Caditec. Bem, em determinado momento, né, me pedem para eu assinar, por exemplo, há uma negociação com o campus para que servidores técnico-administrativos façam uma jornada de trabalho de 30 horas e pedem para eu assinar como se eles estivessem dando de 40 horas. Essa não era a escola que eu queria, esse não é o modelo de administração pública. Eu rejeitava assinar. Eu até entendia que, pela dificuldade, o pessoal vindo de campus pudesse dar as 30 horas, mas você precisava justificar isso. Só que eu não assinava as 30 horas das pessoas, eu mandava para campus e lá o que eles faziam, mandavam para o MEC ou para quem controlava isso, como se desse as 40 horas. Eu não concordo com isso, ainda não concordo. Podia muito bem justificar, mas não precisava dizer, não, assino como deu 40. Eu não assinava. Mas alguém assinava lá em campus. Então essas coisas eu começo a perceber. Você vai buscar cadeira. Isso aqui foi visto por muito tempo como um departamento de campus. E eu, quando ia, era um departamento de campus que ia lá um cara que era que estava vindo de fora, era um estranho. Então isso foi criando, eu fui vendo que tinha. Eu já estou entrando em outro assunto, mas era isso que eu ia perguntar, o relacionamento do Campus Macaé na época então, no MED. Daí começam a chegar os professores, tudo foi difícil na época e dá para entender certas coisas que ocorreram. Porque, veja bem, eu já vinha de uma experiência da UFRJ, já tinha gerenciado laboratórios, pela minha idade, eu tenho 73, eu tinha vivenciado a ditadura. E aí começam a chegar servidores, professores que fizeram, professores novos, pessoas com 20 anos, 21 anos, não tinham experiência nenhuma, muitos saíram das escolas, né, e nem se prepararam para ser professores, eram engenheiros, né, quando era área técnica, outras áreas, eram pessoas novas. E junto com essas novas vieram também pessoas com mais experiência, com a experiência que eu tinha. Viveram ditadura, viveram outras experiências. E isso começa a ter um envolvimento, você vê, né? Eu estou misturando as coisas, mas é como eu estou lembrando aqui. Então os professores chegam, às vezes, e há uma dificuldade que é
a grande maioria ou vinha de Campos, e os que vieram de Campos, não na totalidade, mas fizeram o concurso aqui com uma promessa, com um acordo no seu nome a dar, que é assim, você presta o concurso, passa, vai para lá que eu trago você para cá. E você vota em mim depois. Algo desse tipo, né? Que funciona assim. Né? De uma tal diretoria e tal, mas era mais ou menos assim. Eu não posso dizer que isso é a totalidade, mas existia esse grupo que, ó, vai lá, presta o concurso, que depois eu chamo de volta. E junto com isso, existiu uma coisa também que eu não concordava, mas que acho que foi positivo aqui, nessa relação, nessa coisa. Vai para lá porque você volta, e você é o seguinte, você é professor, mas presta concurso para faxineiro, porque você passa, tem certeza, você volta, eu trago de volta, e eu te desvio de função, é o termo. Isso é uma coisa ruim para o serviço público. Nas inscrições, lá em abril, nas inscrições eu encontrava muita gente, conversei com muita gente que estava, e eu via as pessoas não tinham dinheiro para pagar, tinha uma taxa de inscrição. Né? E eram pessoas humildes que eu olhava para elas e disse, você não vai passar, porque eu via as fichas, tinha professor, tinha engenheiro, a minha secretária que era engenheira. Eu falei, essas pessoas vão passar, mas então vão tirar a vaga, né, de alguém, mas essa é a lei. Com isso, fez o seguinte, veio pessoas para cá, eu estou me lembrando de um fato pitoresco também aqui, e foi bom porque veio pessoas com nível bom. Né? As pessoas... Um dia entrou na minha sala, isso eu não sei dizer o tempo aqui, entra uma pessoa que passou para faxineiro. Um dia ele entra na minha sala, eu estou sentado aqui na mesa, ele vai lá no cestinho e ele pega assim, ó, o cesto, né? Coisa desse tipo assim. Aí eu chamei, falei, você chama o fulano. Daí eu falei para ele, olha, cara, você que está vendo? Ele falou, não, eu sou professor. Eu sou professor, mas você fez um concurso para faxineiro. Pensa bem, porque eu estou vendo, né, o jeito que você pegou ali, você vai trabalhar, essa é a tua função aqui. Você fez concurso para isso. Então, só que aí eram pessoas que tinham um currículo melhor. Isso foi bom porque facilitou muitas coisas, mas é uma distorção, né, do serviço. Então aconteceram, né, essas coisas que eu vou lembrando aqui. E as pessoas vinham, que eu estava falando, parte de Campos, mas veio muita gente que passou do concurso que nem conhecia Macaé. Nem conhecia Rio não conhecia o entorno. Mas prestaram o concurso, um no Rio, outro, gente de fora, gente de... Né? E essas pessoas não conheciam, não tinham onde ficar. A escola, inicialmente, eu entrei hoje, tem a portaria lá, e tinha 2 salas, hoje eu vi que é algo de aluno, não sei, mas ali era um alojamento. Aquilo foi projetado, aquele alojamento, não é para moradia de professor, é porque é um lugar distante. Você convida alguém da UFRJ, da Unicamp, ele vem para dar uma palestra aqui, pernoite ali e vai embora. Não era um alojamento para ele. Só que os professores vieram, não tinha. Primeiro, a gente foi encaminhando lá para o alojamento. Né? E eu ajudava até porque eles não tinham onde. Não tinha esse bairro que tinha aqui em frente, não tinha essa infraestrutura que tem. Era difícil, o ônibus era difícil, comida não tinha o delivery, né? E eles vinham, primeiro começou a acampar, vou chamar acampar, porque era um acampamento, não tinha nem estrutura, não tinha cama, era assim, lá embaixo, junto à portaria. O número de professores foi aumentando, tinha sala de professores, e aí fomos botando as pessoas na sala de professores. Mas isso é temporário. Alguns começam eu quero ter termos brandos aqui. Alguns confundem o público com o privado. Você está aqui, começa a dormir, de repente isso aqui começa... Não diferencia que isso é temporário, que isso não é o correto, né? É aceito, é atendido porque é a forma de você resolver. Então eu estou dando esse termo brando, começo a confundir público com privado.
E começa a ficar difícil, porque aí você enche a sala de professor também, que não tem, era uma mesinha, o outro tinha que ficar de pé. Teve essas dificuldades, né? Até que fui acertando essas coisas. Mas o relacionamento era bom, eu tinha uma boa liderança. Tinha alguns... Estou lembrando aqui, eu tinha uma liderança, mas eu tinha um modo, por exemplo, vai lembrando história, né? Não sei se já satisfaz, mas a área médica, por exemplo, tinha 3 turnos, eram 3 médicos que fizeram concurso. Tinha que ficar, eu acho que era um médico, um auxiliar ou um enfermeiro, não sei, mas é sempre uma dupla, né? Eu acho que ficava. E né, embora eu tenha essa visão de coisa, eu entendia das dificuldades aqui. O que eu fazia, eu chamava a equipe, por exemplo, a equipe de saúde, eu chamava a equipe e falava, olha, fazem o horário de vocês, preencham uma planilha e me entregam, né? Sabendo das dificuldades. Aí, nesse caso aí que eu vou contar, por exemplo, passou uma semana, não vem a planilha. Passou 2, não vem, eu pedi a secretária, vai lá e avisa o seguinte, se amanhã, depois da manhã, não tiver a planilha, eu tenho uma pronta aqui, e é essa que vai valer. Aí vem e discute. Por exemplo, tinha um profissional, um médico, que excelente profissional. Mas ele não vinha, não cumpria o horário. Mas me mandava a planilha e os outros médicos cobriam. Eu sabia, achava, não é correto, mas entende, enquanto o colega está cumprindo, tudo bem. Uma hora alguém dos colegas chegou e falou, não dá mais, né? Porque cobria um horário ou outro, mas as faltas eram muitas e tal. Eu chamei essa pessoa, peguei o currículo. Ele fazia pós-graduação no FRJ, em Laranjeiras, se não me engano, no Hospital de Laranjeiras. Ele fazia, né, na UFRJ também, ele dava plantão lá em Campo Grande, ou seja, ele dava vários plantões, fazia pós-graduação e tinha que cumprir o horário aqui. Isso eu lembro que... Né? Aí eu chamei um dia e falei, olha, não dá, assim os teus colegas não te cobram mais, eu preciso ter um médico. Enquanto tem um médico lá, você fala o que você quiser. Eu compreendo por que você não está aqui. Mas agora você não tem um médico que quer cumprir. Eu sugeri a ele, falei, o currículo que você tem, eu trancava aqui, porque senão eu vou te pedir a exoneração, você vai sair a bem do serviço público. Eu trancava aqui, vai cuidar do teu mestrado, cuidar da tua carreira. Tinha um excelente currículo. Ele acabou fazendo isso, mas ele tinha uma namorada aqui, também uma professora, namorada, e ela ficou brava comigo. Mas coisas desse tipo. Mas relacionava bem, mas administrando conflitos, administrando os obstáculos que eram pertinentes. A UED Macaé, né, ela surgiu também ela já nasceu com um pequeno conflito, não sei se tão pequeno assim, mas sobre a questão da emancipação, né, de ser autônoma, de ser independente de campus. E aí eu queria que o senhor desse sua versão sobre essa história. Eu acho que eu trouxe aqui, que eu estou enrolado aqui. Não estou achando que está aqui, mas eu acho que me lembro aqui. Deixa eu só corrigir uma coisa, se me permite. Né? Se eu entendi o que você me disse, nasceu com esse conflito. Sim, nasceu com esse conflito, mas o primeiro que percebeu isso publicamente fui eu. Num auditório aqui, né, aqui ao lado, eu fui o primeiro servidor da UED a afirmar em público em fevereiro de 1994. Houve um tempo para a gente chegar a isso. A UED só encontrará o seu verdadeiro rumo com a conquista de sua autonomia. E eu lembro que eu disse uma frase mais forte. A genitora vai sufocar a filha se não tiver autonomia. Foi algo mais ou menos disso. Eu acho que está num livro, um texto que está aí num livro, está aqui na biblioteca. Eu escrevi um texto desse. Então, aí surgiu... Eu fui em público dizer isso. E nesse momento, aí sim, aí é lançado uma discussão que causa grande divergência. A pauta da escola passou a ser isso por muito tempo, porque não foi só eu que percebi isso. Eu pronunciei isso, eu tornei público.
Mas um grupo, como eu disse, teve grupos sem experiências, novos, pessoas novas, sem experiências, que estavam aqui, né, pela primeira vez. Mas chegou gente também, professores e servidores, que tinham passado por outras experiências, que tinham mais idade, que tinham vivido a ditadura, que valorizava a liberdade. E aí entra um conflito, houve uma divergências grandes, vou falar aqui, arrumei grandes problemas, vamos dizer assim, grandes embates, e hoje eu reconheço que foi importante isso, e vou dizer por quê, mas porque essas pessoas não eram por má fé, é porque elas não tinham vivência, não conheciam. Muitos não queriam cortar o cordão umbilical porque eram professores daqui, mas foram formados pela escola de Campos. Tinha esse vínculo, tinha essa coisa de que, olha, a escola materna está lá para me proteger. E essas pessoas tinham um receio, um medo amedronta os homens. Exupéry já dizia isso. Né? Essas pessoas tinham medo da liberdade. E outro grupo, eu passei a liderar, queria liberdade. Né? Qualquer animal, desde que nasce até adulto, ele briga para ter liberdade, para emancipar. Então houve um grupo que não queria, porque tinha a promessa assim, se ocorrer isso, essa emancipação, essa autonomia, eu não volto mais para Campos. Porque a promessa era, vai, passa, que eu trago de volta. Né? A hora que isso ocorreu, eu estou generalizando, não são todos, tinha vários grupos, mas muitos foram contra isso que eu chamei de autonomia, que era, você não tinha, era aquilo que você era visto, eu ia lá às vezes, era visto a escola aqui como um departamento. E um departamento não benquisto, porque trazia só problemas, ou coisas desse tipo. Ainda mais quando ia um estranho, né? Mas isso eu vi que depois, dando continuidade na história, eu vou voltar aqui mas eu percebi agora, depois de 30 anos, que os meus maiores adversários, que foi um embate grande, duro, eu reconheço que eles não queriam a liberdade. Alguns não queriam cortar o cordão umbilical. É isso que os motivava, né, a ser contra. E eu vi algumas entrevistas aqui que vocês fizeram. Hoje essas pessoas defendem a autonomia que eu defendi lá atrás melhor do que eu. Então eu sou orgulhoso e eu digo, às vezes, quando passo em frente, eu ajudei a ensinar alunos, mas ajudei a ensinar professores também. Nessa discussão, nessa coisa que era razoável, não queriam, hoje defendem melhor do que eu. Já foram gestores, já foram... Então essa foi uma história interessante, né? Mas que teve grandes problemas e que causa, talvez não, com certeza, a minha volta. Mas isso ainda a gente fala, mas daqui a pouco eu falo da volta. Né? Não sei se eu estou respondendo como... Né? É que a coisa está vindo... Sim, inclusive, naquela segunda pergunta que eu queria fazer sobre a história do cometa e de deixar o rastro e deixar... E perguntar para o senhor se o senhor acompanha... hoje em dia, o senhor acompanha alguma... procura saber sobre a escola... Como é que é? Ou não ficou passado? Tá, entendi a pergunta. Vejam bem, a questão do cometa que eu falei é porque de vez em quando me chamam de volta, né? Mas por muito tempo, hoje menos, porque também as pessoas foram aposentando aquele grupo, né? Foram afastando. Mas eu, pela minha maneira de ser, não sei, não foi só eu, aquilo que eu estou falando. Um grupo percebeu, eu vou voltar um pouco do que eu estava falando e chego onde você me perguntou. Eu percebi, mas um grupo, esse grupo com mais experiências, vamos dizer assim, também percebeu que precisava autonomia, senão isso aqui não ia para frente. Eles tinham a mesma esperança de uma escola florescer diferente. E eles perceberam em mim talvez essa liderança, e me procuraram, esse grupo passou a me procurar e dar força que nós temos que lutar pela autonomia. Né?
A primeira, lutar pela autonomia, o que é? Ter a direção da escola. A primeira resistência que tivemos foi que o diretor não queria eleição. A eleição aqui foi um trabalho de convencimento democrático, da escola toda, a escola toda queria. Aí éramos unânimes. Estou generalizando, é lógico que tem que ser para alguém que... Não, mas né, de um modo geral. Então, a primeira, esse grupo falou, nós temos... Né, tem que ter eleição aqui. E aí tivemos várias reuniões com Roberto Moraes, né? Eu acho, Roberto Moraes, ele era o diretor. Cheguei aí na casa dele com um grupo, tivemos discussões até convencê-lo, não, tem. Eu o convenci, talvez, numa reunião aqui, eu me lembro, eu usei uma expressão que ele estava reticente, não sei se foi a isso ou foi a outro embate que nós tivemos, e ele, não sei o quê. Ah, não, foi no outro embate. Nesse aí, a gente convenceu e ele aceitou, vai ter eleição. Daí fomos discutir as regras para a eleição. Aí houve um embate. Logo de início, um grupo que depois a gente, né, houve a divisão por causa da autonomia, um grupo que pretendia também a direção, me procura e tinha uma senhora técnica administrativa que tinha uma boa liderança aqui e eles perceberam que ela gostaria de, na hora, vai ter eleição, surgiu a possibilidade de a técnico administrativo ser. Né? E aí esse grupo percebe, me procura e diz, olha, vamos, tá, você tem conversado com o Roberto, vamos conversar para o seguinte, só docente, só servidor docente pode participar. Falei, olha aí, vocês já começaram a se afastar mais ainda de mim. Porque eu vou defender que qualquer um pode se candidatar, seja técnico, administrativo, não há na lei essa proibição. E esse foi um embate grande, mas aí já estava o nosso grupo contra o Roberto. Roberto sempre apoiava esse grupo, porque era a extensão da escola, era o cordão umbilical. E ele dava apoio, e é natural, ele dava apoio a esse grupo. Não estou aqui criticando, não, era o apoio. Mas aí nesse embate lá com o Roberto, eles pegaram o filme, aí eu e o grupo, né? O nosso grupo. Mas estava o Roberto, o outro grupo, dizendo que não podia, técnico administrativo. E eu lembro que eu convenci o Roberto assim, na última hora que ele estava batendo o martelo, eu falei, Roberto, é o seguinte, eu vou usar Darcy Ribeiro, inclusive prefacia um dos meus livros. Eu vou perder aqui, nós vamos perder. Mas eu não queria estar do lado de vocês que vão ganhar. Com essa frase ele falou, peraí, né? Me dá um tempo, eu te respondo depois. Aí acatou. Quando fez isso, eu estava defendendo princípios. Técnico administrativo também deve participar, deve concorrer. Só que quando eu defendo isso, o grupo, alguns deles intuíram ou concluíram que eu estava fazendo isso porque eu era um técnico administrativo e queria se candidatar. E não era, nunca foi a minha vontade de ser. Mas criou essa coisa, defendi tão enfaticamente uma pessoa e achava que eu estava defendendo o meu interesse. Né? Esse foi o embate. E aí tivemos um outro grande embate que era o peso, que também, em tradição de escolas, o aluno tem muito pouco peso, divide servidor docente de servidor técnico administrativo, dando sempre a um. Né? E aí é uma discussão desde o FRJ, dava 10% para o aluno, coisas desse tipo, eu não me lembro mais. Aí foi outro embate duro, nós não conseguimos. Eu defendia o peso universal, né? Que já defendia na UFRJ, um terço, que eles queriam dividir técnico administrativo, proporcional, né? Proporcional ao número de votos. Eu não lembro mais como ficou, mas parece que ficou assim, eles juntaram técnico administrativo e docente, eu não posso afirmar esses números, mas ficou acho que 60-40, algo desse tipo. Mas já levantando bastante o peso do aluno.
E eu tinha uma liderança muito grande com os alunos, principalmente os da noite. De manhã, não muito, que eu ficava mais tarde. A minha liderança com os alunos era muito grande. Chegava-se a dizer e brincar assim, se eu indicasse o poste, eu elegeria. Né? Essa brincadeira que eu fiz. Eu tinha muita liderança com os alunos. Tanto é que eles decidiram a eleição. Porque os professores dividiram. Tinham aqueles que criaram um grupo comigo, mas tinha aqueles que queriam ficar por vários motivos, tinham medo da autonomia ou por outros motivos, então dividiu um pouco a docência. Os servidores técnico-administrativos, a gente ganhava, mas tinha também, estava assim meio dividido, mas os alunos eram, do nosso grupo, assim, foi muito grande o voto do aluno. Nesse meio termo, aí lançou, né? Vão ter candidatura, tinha eleição, foi marcada a eleição, os grupos começam a discutir. E aí ocorre outra coisa engraçada, eu tinha um relacionamento muito bom com todos. Se eu tiver prolixo, me corta aí. Eu tinha um relacionamento bom com todos. O outro que se lançou, né, liderando a outra corrente, tinha um relacionamento muito bom comigo, chegou em casa várias vezes, me deu um livro de presente, a gente tinha um bom relacionamento. Mas aí entra a questão na política, a autonomia que divide. E aí ele começou com um comportamento estranho. Aqui tem um corredor, a minha sala era assim, e a dele, eu da minha sala, sentado na minha mesa, eu via. Às vezes a gente fazia sinal assim, da minha sala eu comunicava com ele. Quando divide essa coisa, eles acham que eu vou ser candidato, eu falava, eu não vou ser, mas né, ficava aqui. O outro chefe do outro lado, que acabou sendo o candidato de lá, ele já não fazia mais sinal, nem pegava o telefone e falava comigo. Eu pedia a secretária para vir, sabe? Começou a ver essa coisa aqui. Começou a tirar da minha, né, do meu... Eu gerenciava, eu coordenava um departamento, então começou a tirar, convidar minha secretária para ir para lá, coisa, que eram pessoas boas, né, tinha um bom nível, porque eu fui pegar, eu escolhi as pessoas trabalhar porque eu fui caçar o currículo delas, não é porque elas tinham sido aprovadas, eu fui ver o currículo dessas pessoas. Então começou, até que um dia eu cheguei e falei, cara, não vou dizer o nome aqui, vamos fazer o seguinte, vamos almoçar? Daí a gente ia almoçar aqui no Cavaleiros, fomos, falei, cara, eu não vou ser candidato. Tá? Ele não acreditou, eu falei, eu vou ser contra você, vou fazer oposição, mas eu não sou candidato, pode ter certeza. Estamos de lados diferentes. Vou fazer campanha contra você, mas não sou candidato. Foi mais ou menos assim. Fui lá, almoçamos, voltamos, mas não acreditou muito, não. Todos achavam que ia ser. Até o nosso grupo, eu também. Aí é questão política, muitos queriam que eu fosse. Mas era permitido? Era permitido. Já conseguimos Pela sessão da COP, mas era permitido? Era permitido. Estava ainda numa coisa que, por ser cedido, né, mas estava aquela coisa, mas pela conversa que tinha tido com o Roberto, e ele em determinado momento também ele resistiu e falou, tá, você vai ser candidato, porque eles achavam que eu estava brigando porque eu queria ser. Eu estava brigando por princípio que qualquer um podia ser, e eu já sabia que não queria ser. Né? Mas o Roberto, quem poderia ter, provavelmente... Né? Mas não foi adiante porque não houve. Mas nessa discussão, aí dividiu, foi campanha, e o nosso grupo discutia o tempo todo, até o último dia para fazer a inscrição, nós tivemos uma reunião fora daqui, aí aquela reunião foi unânime me apontar, eu falei, eu não sou, tem que sair outro daqui, não adianta que eu não sou não. Daí escolhemos o nome, e que foi eleito depois. Está fazendo hoje 29 anos que nós festejamos, porque a eleição foi no dia 17 de agosto de 94. Então hoje está fazendo 29 anos que nós estávamos festejando aí, porque fomos o grupo vencedor. Mas nesse meio tempo a gente começa a ver a pesquisa e tal. Essa senhora que mostrou que gostaria de ser candidata, tinha uma boa representatividade junto aos técnicos administrativos. Eu lembro que um dia eu e mais dois professores, fomos na casa dela em Campos. Tivemos uma conversa lá e ela virou para mim e falou, eu vou te apoiar. E nos apoiou. Né? Isso ajudou a gente a vencer, inclusive. Então são essas histórias
Né? Mas foi um embate duro. E nesse meio... Aí tem as baixarias das campanhas, né? Que eu acho que isso não ocorreu aqui, não ocorre só aqui, ocorre em várias eleições. Mas a democracia, com todos os seus defeitos, ainda é o melhor modelo. Eu ainda, antes de encerrar, eu quero ter um tempo que quero contar como eu saí.